E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Todos nós já sabemos que Deus não nos trata com paternalismo. Se Deus fosse paternalista, não teria ninguém mais sofrendo no mundo. Portanto, isso me faz pensar que Deus não se move pelo sofrimento humano, embora não tenha prazer no sofrimento humano. Deus se move pela nossa fé. Se Deus se movesse pelo sofrimento humano, não tinha mais ninguém sofrendo no mundo. Agora, a sua atitude diante dos sofrimentos da vida, aí sim você provoca Deus a uma reação. Daí nós passamos pelos processos da vida. Todo processo tem o seu propósito. E depois do propósito, então vem a prosperidade. Não é depois da tempestade que vem a bonança? Pois é. Então vamos entender os processos, como diz a Bíblia, comparando a nossa humanidade ao barro nas mãos do oleiro. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aqui o profeta Jeremias ele faz uma comparação de um vaso trincado, cujo oleiro ele torna a amassar, ele passa pelo processo para fazer um outro vaso. E não é que às vezes Deus está nos lapidando, reparando nossas arestas, e Ele permite as circunstâncias da vida e parece que estamos como o barro nas mãos do oleiro. A massa de cá, bate de lá, a gente grita, esperneia, dói, mas não tem outro jeito. Quem trabalha torneando o barro é o oleiro, não é o barro. Portanto, nós viemos do pó, nós somos o barro. O que vale é a vontade de Deus. E aí são os processos da vida. Por exemplo, dentro da cultura judaica, e a Bíblia conta sobre isso, tem o candelabro. O candelabro tem 7 hastes, e estas hastes ela tem o conteúdo do azeite e que mantém a chama acesa. Pois bem, o azeite é um material de combustão. Quanto mais puro for o azeite, melhor a combustão. Se no processo da oliveira ele não for bem maturado, não for bem amassado, triturado, isso provoca aí uma deficiência neste azeite e quando a chama acesa, logo se apaga. Por isso nós vemos na Bíblia Sagrada, num dos livros do Pentateuco, dizendo: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então imagine a vida como uma azeitoninha. Você sendo uma azeitoninha de Jesus. Bem, vai ter que produzir azeite. E como que a azeitona dá um azeite? Ela é amassada, ela é triturada, depois batida, depois espremida. E quanto mais ela passa pelo processo, mais azeite ela produz e mais puro. Entende porque muitas vezes você está numa luta, num processo, e parece que vai acabar, parece que vai destruir, parece que dessa vez não passa. Passa. Deus está extraindo o melhor azeite de você. Presta atenção no ouro. O ouro, quanto mais provado é, quanto mais é levado ao fogo no cadinho, mais puro ele se torna. Agora, os processos não são para acabar com você. São para te levar ao propósito, para você descobrir o propósito. E depois do propósito é que vem a prosperidade. Então, se você está passando pelo estreito, está se sentindo como se estivesse sendo esmagado, pressão de todos os lados, parece que está apanhando da vida. Parece não, está. Mas fica tranquilo, porque Deus tem propósito na sua vida. Se o barro não for amassado, não nasce o propósito para cumprir. O que é o barro sem um propósito? O que é a azeitona sem o propósito?
Pois é, Deus está nos espremendo, não para acabar conosco, mas para que descubramos o propósito, para que o propósito nos encontre. E então virá a felicidade, virá a prosperidade. Foi depois do processo que Jó, depois dos seus longos 42 anos de sofrimento, leproso, havia perdido tudo, e Deus restaurou a sua sorte. E ele disse: provando-me ele, sairei como ouro. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.